Muitas leis foram anuladas, as leis que facilitavam com que a população que queria trabalhar em Portugal, que vinha como turista, você vinha como turista e você arrumava um trabalho, alguém arranjava um emprego para você, ou você queria abrir um MEI aqui, queria sair vender alguma coisa, você conseguia residência, antigamente. Hoje não mais. Então Portugal travou essas leis, anulou, parou, e ele está continuando, digamos assim, a facilidade para quem vai investir, para quem é empreendedor. E tem mais umas estratégias que eu vou mostrar para vocês. Eles vão direto na fonte, vamos ver aqui, ó, diretamente na fonte, no site da AIMA. Vamos observar aqui, ó. Autorização de residência para exercício de atividade profissional independente com dispensa de visto de residência. Artigo 89, número 2. Olha que interessante, pessoal. Interessante não quer dizer legal. Interessante é bom saber isso. Ó. Foi revogado a partir de 4/6/2024. Então, a partir do mês 6, nós estamos no mês 11, né? Essa lei deixou de existir. Você não pode mais fazer residência em Portugal com atividade profissional independente. O que é atividade profissional independente? É quando você abre um MEI em Portugal. Quando você quer vender, quer abrir sua pequena empresa só com você, funcionário, é um MEI. Você quer vender coisa na rua, quer fazer alguma coisa, não tem um contrato de trabalho. Nenhuma empresa te contratou. Então, antigamente dava para fazer a residência. Hoje em dia já não dá. Vê como isso bate com aquilo que eu falo? Ó, eu falei, Portugal fechou, porque não cabe todo mundo, é 11 milhões de habitantes, é menor que a cidade de São Paulo. Né? Não dá para chegar nos 20 milhões, não dá para duplicar o número de pessoas em Portugal. Não cabe tanta gente. Então, Portugal cortou muitas leis, fechou muita coisa para que as pessoas não consigam a residência. Mas tem como você conseguir, tem como. Eu vou mostrar algumas dicas, vou deixar o link na descrição de uma empresa que trata de tudo e, além disso, consegue que você consiga talvez a nacionalidade italiana, sem você ter pisado sequer na Europa. Parece que isso aqui é uma coisa do outro mundo, né? E é verdade. Eu também, quando fiquei sabendo, eu fiquei surpreso, né? Eu já tenho a minha nacionalidade, a minha não é italiana, é portuguesa. Eu já tenho esse é o passaporte português. Só que eu fiquei surpreso que eu falei, caramba, demorei tanto para fazer a nacionalidade na época. Se eu soubesse disso, tinha feito a italiana. Porque eu acho que eu tenho uns antecedentes italianos que eu nem conheço, mas pelo meu sobrenome, Vieira, pelas algumas histórias que a minha mãe conta de familiares, eu acho que tem italiano na família. E tem como você ter algum italiano na sua família, bisavô, tetravô, gente que você nem conhece, e através disso você conseguir a nacionalidade italiana, e aí não precisa dessa chatice não, porque se você é italiano, você pode circular em toda a União Europeia, ou seja, você pode circular em Portugal também, viver em Portugal é muito mais fácil para quem é europeu, né? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você entra em contato e vai saber como você pode conseguir tanto a documentação portuguesa quanto a documentação italiana de maneira mais simples, rápida e eficaz. Que é isso o interessante, não é ficar à espera. Mas vamos voltar aqui para o site, ó. Autorização de residência para exercício da atividade profissional independente com visto de residência. Então, isso aqui para quem já tem visto de residência. Então, ela não foi revogada. Autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada com dispensa de visto de residência. Olha, outra aqui que foi revogada. Ó. Antigamente, você podia ter, olha que interessante, foi no mesmo mês. Antigamente você poderia, com um contrato de trabalho, sem ter visto de residência, você conseguiria fazer a sua residência. Né? Você faria isso. Hoje em dia já não pode mais. Então foi revogado. Continua a aplicar suspedidos anteriores. Então quem fez até o mês 6 de 2024, do ano 2024, quem fez consegue. A partir de agora, quem for dar a entrada não vai conseguir mais. Nem existe mais essa lei. Ela foi revogada e anulada. Então, antigamente, você poderia ter a residência só com contrato de trabalho. Hoje não pode mais. Foi revogada essa lei. Vamos continuar aqui. Autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada com visto de residência. Então, se você já tem residência, você consegue autorização para trabalhar. É isso que aqui está dizendo. Olha, achamos uma lei interessante. Essa lei é interessante. Autorização de residência para o exercício de atividade profissional
prestada de forma remota, com visto de residência para o exercício de atividade profissional prestada de forma remota para fora do território nacional. Os nômades digitais. Então, essa lei aqui, ela é para os nômades digitais, ou seja, Portugal vai dar residência para quem tiver um contrato de trabalho em Portugal, mesmo que não esteja residindo em Portugal, é isso? Autorização de residência para investimento, isso é que eles querem. Essa aqui é a mais fácil de você ter, certo? Porque Portugal quer isso, quer que invistam no país. Qualquer país quer isso, qualquer país. Quer gente com grana para investir. A Startup Visa, empreendedores também, autorização de residência para empreendedores. Interessante. O que a gente está vendo aqui? Entendendo nesse site da AIMA, né? De uma maneira mais resumida, vamos explicar aqui para entender. É que muitas leis foram anuladas, as leis que facilitavam com que a população que queria trabalhar em Portugal, que vinha como turista, você vinha como turista e você arrumava um trabalho, alguém arranjava um emprego para você, ou você queria abrir um MEI aqui, queria sair vender alguma coisa, você conseguia residência. Antigamente. Hoje não mais. Então Portugal travou essas leis, anulou, parou, e ele está continuando, digamos assim, a facilidade para quem vai investir, para quem é empreendedor. E tem mais umas estratégias que eu vou mostrar para vocês. Que você que é trabalhador consegue, de alguma maneira, conseguir a nacionalidade. Você vai conseguir, ou a residência primeiro, obviamente. Você vai conseguir a residência e fazer tudo o que você deseja em Portugal de maneira mais simplificada, sem ter que ficar, infelizmente, desistindo porque o tempo é longo, etc, etc. Mas o interessante disso é que Portugal ele mudou completamente as leis. O CEF não existe mais, passou tudo para a mão da AIMA, né, que é a Agência de Integração, Migrações e Asilo. Passou tudo para essa agência, ela agora trata de tudo. O Estado português reformulou as leis, cancelou muitas leis que davam facilidade para brasileiros terem residência em Portugal e outras pessoas. Cancelou um monte de lei e tornou o processo mais difícil. Infelizmente, essa é a verdade. Mas não desista, sabe? Não fica pensando assim, e agora que eu queria ir, agora que eu vou, aconteceu isso. Não pensa assim. Você vai conseguir. Primeiro que você tem o meu apoio. Eu vou te ajudar, vou te aconselhar, porque eu já passei por isso, eu sei o quanto é difícil. Eu já fui no CEF, já sofri tanto. Pessoal, eu tenho de Portugal mais de 10 anos morando em Portugal. E, vê que interessante, até eu ter minha nacionalidade, eu não estou mostrando para me achar nem nada, é para vocês verem que é verdade. Até eu ter o passaporte português, nacionalidade portuguesa, eu tive que fazer residência como uma pessoa comum. Então tinha que ir no CEF, que na época era o CEF, tinha que apresentar tudo, os papéis, era uma encheção de saco. E algumas vezes eles chegaram a pedir papéis que não constavam na lei, ao ponto de se tornar absurdo e cômico. Vou dar um exemplo. Uma vez, uma mulher que trabalhava no CEF, muito chata, era uma velha portuguesa, chata pra caramba, ela pedia os papéis, pedia tipo 3 papéis, que era necessário. Na época não usava muito internet, a gente não usava muito. Aí eu chegava lá com os 3 papéis que ela pediu. Aí ela falava, olhava para os papéis, via o que estava correto, falava, faltam agora mais 3 papéis. Aí me apresentava mais 3 coisas que eu tinha que levar. Aí eu arrumava tudo, levava também. Aí ela olhava, agora faltam mais 2 papéis. E ficava dizendo assim, como se aquilo fosse uma brincadeira, um joguinho. Tudo aos poucos. Acho que foi na 3ª ou na 4ª vez que eu levei tudo, ela teve a capacidade de falar uma idiotice, burrice da parte dela, só para me prejudicar e implicar. Ou seja, eles não queriam fazer residência para brasileiros na época, não queriam. Aí ela me pediu o seguinte, é impressionante, ela falou assim, ela viu que eu tinha tudo, 3, 4 vezes que ela pedia coisas, eu conseguia tudo, aí ela olhou e viu que eu tinha tudo e falou assim, e a passagem de ônibus, que fala autocarro em Portugal, né? É ônibus, mas ela falou autocarro, que é o mesmo que ônibus. E a passagem de autocarro, ônibus, que você veio do Brasil?
E eu pensei na hora, olhei para ela assim, falei, passagem de ônibus, autocarro, que eu vim do Brasil? Falei, não faz sentido isso, não existe isso. Eu poderia ter entrado aqui nadando, poderia ter vindo a nado. E outra coisa, eu perguntei para ela, mas qual ônibus? O ônibus que flutua na água ou o que voa no céu? Porque o ônibus não tem como vir de ônibus de Portugal para o Brasil. Aí ela olhou assim, não? Eu falei, não tem. Ou o ônibus flutua na água ou o ônibus vai voar. Aí ela ficou brava, fez uma cara brava, falou, vou falar com o chefe, que era o chefe do CEF, o diretor do CEF, daquela central de CEF. Aí ela foi lá dentro. Acho que ela falou pro cara, ó, eu pedi a passagem, porque ela não gostava do Brasil, o pessoal sofria ali. Aí o cara voltou, né, ela deve ter falado com ele, aliás, ela deve ter falado com ele assim, chefe, aqui eu pedi a passagem de ônibus aqui para uns brasileiros e eles dizem que ônibus não vem. O ônibus não vem do Brasil para Portugal. Ele falou que ou é o ônibus que voa ou o ônibus que flutua na água. Aí o chefe falou, pois é claro, mas é claro que o ônibus não tem como vir do ônibus para Portugal. Ele deve ter falado. Ou é voando de avião ou é de navio, não tem como vir de ônibus. Aí, cara, ela ficou com tanta vergonha que ela não voltou no atendimento. Pelo menos aquele dia pra mim. Aí veio o chefe, não sei o que, disfarçou e tal. Não pediu a passagem, porque não existe passagem do ônibus. Olha que absurdo. Passagem de ônibus que você veio do Brasil. Né? Acho que até se eu pegar uma pessoa, né, não menosprezando ninguém, porque eu já fui boia fria também. Se eu pegar um cara boia fria que nem estuda, perguntar para ele, dá para ir de ônibus do Brasil para Portugal? O cara vai falar, pô, o ônibus não atravessa o oceano. Até um cara assim, sem estudo, às vezes sabe. E uma mulher, no atendimento, morando na Europa, fez uma babaquice dessa. Mas eu achei bom porque ela quebrou a cara dela, porque ela era maldosa, pessoal. Dava para ver na cara dela. Então ela estava atrapalhando a vida de pessoas honestas e trabalhadores. Não só a da minha família, mas de um monte de gente. E naquele dia ela quebrou a carona dela, ficou com muita vergonha, não voltou nos atender, veio o chefe, continuou o atendimento, consegui fazer a residência na época. E depois, às vezes, eu ia no CEF e eu via ela. Ela sempre com a carona assim, ó. E sempre tratando mal as pessoas, sempre dificultando, sempre enchendo o saco. Várias vezes eu vi eles fazendo isso para indiano, que pior que nós brasileiros falam português. Indiano não sabe nem falar o português correto. Então, cara, eu vi, tipo assim, várias vezes. Às vezes eu entrava na conversa e tentava explicar, ajudava a pessoa. Porque eu vi, assim, pessoas assim com medo, coitadas, assim, sabe? Não sabe nem falar, com medo de ser mandado embora. E o pessoal do CEF, ó, aproveitando, pedir coisa que nem era preciso, querendo rejeitar a pessoa, falando... Cara, horrível. Então a gente já sofreu muito, já passou muita coisa para ter o conhecimento que tem hoje em dia, para poder passar esse conhecimento para você, tá? Eu faço de coração, porque eu já sofri muito para ter nacionalidade portuguesa, para ter os 5 anos de residência até eu dar entrada na nacionalidade, né? Então eu sofri muito. Então eu sei o quanto é duro você estar trabalhando, estudando, tentando, e ter que ir num lugar e a pessoa fica não te querendo no lugar, fica dificultando para você, é horrível. Então é por isso que eu estou te ajudando. Compartilhe essa informação com mais pessoas. É muito importante que você compartilhe, pois você vai estar ajudando sempre. E é importante ajudar da mesma maneira que eu estou te ajudando, você ajuda o próximo compartilhando essa informação. Fica atento nesse próximo vídeo que eu tenho a certeza que ele é do seu interesse e vai te ajudar.